Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí ao segundo dia do Fórum Internacional de Logística e Supply Chain. Vamos dar continuidade aqui ao track no palco A de eficiência na operação logística. Vamos ter uma palestra bem bacana aí que se chama Transformação Logística, o impacto da automação na eficiência do centro de distribuição do AG Mundial Logistics. Vai ser uma palestra de 35 minutos aproximadamente e no final vamos ter 10 minutos para perguntas e respostas. Então, quem estiver assistindo online pode enviar a sua pergunta pelo aplicativo e a gente lê aqui no final. Então, quem vai apresentar vai ser Eduardo Leonel, de Mundial Logistics, ele é CEO, e Paulo Quirino, que é CEO de Agelo de Laboratório Farmacêutico. Então, sejam muito bem-vindos, deixo a palavra com vocês. Muito obrigado. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para esse evento tão importante que tenho o prazer de compartilhar aqui com o Leonel, não é? Eu sou o Paulo Quirino, então, sou responsável por toda a operação do Axê, desde lá a compra da matéria-prima até a entrega, passando por todas as áreas, toda a parte industrial e qualidade. Então, assim, nós vamos falar aqui sobre o que era necessário para que o Axê continuasse crescendo do ponto de vista logístico e como a gente pode fazer uma parceria muito relevante com a Mundial para que isso acontecesse, não é? Então, passo a palavra aqui também para o Leonel e agradecer a presença de vocês. Tá bom, só para me apresentar, pessoal, boa tarde, né? Um grande prazer estar aqui apresentando esse projeto aqui que é tão importante, né, para as duas empresas, para a Axê, para a Mundial. Eu sou o CEO da Mundial, chegado no grupo, e estou aqui para apresentar esse projeto com vocês, com meu amigo Paulo Quirino. Vamos lá. Aqui, faça você. Tá bom, então, pessoal. Eu começo aqui apresentando a Mundial, né? A Mundial é uma empresa que tem 26 anos de fundação. Esse ano completa 26 anos. Surge com material promocional, que é uma das verticais que está ali, né? E a gente tem aqui a presença do fundador da Mundial, que é o Fernando Passo, está aqui junto com a gente. E eu costumo dizer que é um empresário brasileiro que a gente tem que se orgulhar, né? 26 anos, né? Pagando imposto, gerando emprego, passando por tudo que o Brasil passou em 26 anos, é para a gente realmente tirar o chapéu. E nós estamos agora numa nova fase, né? Esse prédio que está aí atrás, que vocês estão vendo, é a nova sede da empresa, um armazém AAA com eficiência energética, e dali a gente tem uma âncora para uma nova fase de crescimento, e a minha chegada está ligado a isso, né? Ter uma pegada ESG forte, ter uma pegada tecnologia forte, e um desenvolvimento e uma transformação digital. Esse que é o caminho, então. Como eu comentei, tem uma vertical promocional, que é a origem da empresa, e uma vertical de healthcare. Há 5 anos atrás, a gente entrou no mundo do healthcare através do promocional do healthcare, que é a amostra grátis. Deixa eu passar aqui. Dentro da vertical aí do healthcare, a gente tem a distribuição expressa aéreo e rodoviário em todo o Brasil, com temperatura controlada de produtos, né, Anvisa, cosméticos e fármacos. Na vertical de promocional, a gente tem a M1, que é uma empresa de inteligência e atividades, operações no ponto de venda. Então, são as duas unidades de negócio dentro das verticais do grupo. O nosso motivo é esse, a nossa missão é fazer marcas venderem mais. Eu também acredito muito nisso, né? O operador logístico, na verdade, é um agente de vendas, a gente não é, né? Não é ter pallet e caminhão, não muda nada. Quando eu ajudo a vender, entendo isso, faço muita diferença. Aqui estão os números da empresa, né? Mas é aquela história, número de empresa é como se fosse uma foto, né? A gente aqui tem uma foto, estamos chegando perto de 1.000 funcionários e temos essa área para poder explorar, mas o que diferencia a empresa mesmo, que a gente costuma dizer, né? E afirma, são as pessoas... Opa, saiu lá? Aqui para mim apagou. O que faz essas marcas que hoje estão com a gente venderem mais, né? São as pessoas que estão lá, aquelas 1.000 pessoas entendendo a história, e aí só compartilhando com vocês, a empresa tem umas coisas bem interessantes nesse aspecto. Esse novo CD, que a gente espera que vocês possam visitar lá, convido vocês, tem uma área de convivência muito interessante, que é para descompressão, que tem itens imprescindíveis como ping-pong, pebolim, piscina de bolinha, tem umas coisas bem sui generis assim. E temos uma área de bem-estar com psicóloga de plantão, massagista, que tem um tato muito especial. Então tem umas coisas bem legais, assim, diferentes nesse aspecto. E um espaço para cliente com simulação de um supermercado, de uma farmácia, de uma drogaria e farmácia. Também tem um bar, né, e todo mundo gosta mais dessa parte, um bar da Heineken, um bar da Diageo, que simula o PDV para a gente experimentar os produtos. Então é isso, eu passo a palavra aqui ao meu amigo Paulo. Obrigado, Leonel. Pessoal, para mim, como brasileiro, é um motivo de muito orgulho falar sobre o Axê, né? Uma empresa totalmente nacional, aí, uma empresa
que hoje vai faturar esse ano mais de $1 bilhão, né? Também pagando os impostos e tudo. É um orgulho para nós ter uma empresa desse tamanho, dessa qualidade aqui no Brasil, né? Nós temos hoje 5 fábricas nas diversas posições aí no Brasil. Eu vou estar mostrando agora na sequência um vídeo para vocês verem o grau de automação que nós temos na nossa fábrica de Pernambuco, que é assim um modelo, oi Sérgio, né? Que é um modelo para mim, né? Eu fico muito contente de ter essa fábrica, a gente trabalhando com ela, porque mostra como o Axê se preocupa com a automação, com a qualidade. A gente fatura mais de 300 milhões aí de unidades, produz e fatura mais de 300 milhões de unidades por ano agora nesse ano de 2024. Então, é um volume muito, muito significativo, né? Como eu falei, estamos chegando agora em 2024 a mais de $1 bilhão de faturamento, mais de 5 bilhões e meio aí, não é? E tem uma pegada, um foco muito grande em sustentabilidade. Então hoje, assim, das 3 mil caminhões aí que nós temos, 90% dos caminhões a gente tem um abastecimento com etanol, né? Porque tem um grande, grande foco em sustentabilidade, né? E também 100% da nossa energia é proveniente, então, de fontes renováveis, né? Nós temos hoje toda uma fábrica de energia lá em Pernambuco, que é um modelo e que atende toda a nossa capacidade lá de Pernambuco, energia completamente limpa, né? O Axê, ele tem também um grande foco em inovação. Então, 6% do faturamento da empresa, da receita líquida da empresa, é dedicado a P&D. Ou seja, nós temos R&D, né, pesquisa e desenvolvimento, aqui no Brasil, desenvolvendo os produtos que não vem de fora, é daqui, né? E a gente desenvolve os produtos com vários cientistas que trabalham na empresa, etc., na nossa sede aqui de Guarulhos, né? A gente tem mais de 200 produtos no pipeline agora para 2025-26, né? Tem um foco grande também a inovação da Bioprospera, né? É todo um foco aí que nós temos nesse tema de sustentabilidade e de produção. Também aqui, eu queria mencionar para vocês, a unidade de Santo Agostinho, como eu falei, ela está a caminho da indústria 4.0. Nós temos o Manufacturing Execution System muito avançado lá, vocês vão ver um pouco aqui, né? Então é um foco muito grande que nós temos na automação e nas nossas manufaturas, porque a gente sabe que o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, quanto menor, mais lucro vai ter, mais retorno vai ter para a companhia, tá? Um outro aspecto importante é o aspecto de transformação digital, né? Nós temos aí, nesse ano de 2023 foi mais de 29 milhões, esse ano mais de 35 milhões investido em transformação digital. Nós temos um olhar transversal para todas as nossas soluções de tecnologia, etc., porque a gente sabe que isso é o futuro, né? Todos nós sabemos, todos devemos focar nisso, todos das nossas empresas. Não tiver gente olhando em transformação digital, está errado, estrategicamente. Francamente, isso é importante que eu compartilhe com vocês. E finalmente o Axê não é à toa que nós falamos mais vida para você, né? O Axê tem um foco muito grande na sociedade. Gente, eu estou olhando aqui, mas não estou chegando aqui, tá? Bem objetivo para vocês. Então assim, a gente tem um foco grande em campanha de conscientização sobre saúde, né? Um trabalho muito grande feito com a sociedade, tá? Isso é extremamente importante, né? A gente tem um trabalho com os médicos. Os médicos, a gente está, por exemplo, hoje na nossa reunião do comitê executivo, a gente falava o trabalho que nós estamos fazendo com os residentes. Porque os residentes são médicos muito diferentes dos médicos que hoje trabalham com a gente. É outro jeito de falar, é outra velocidade, são outras ferramentas, não é? Então, assim, a gente... E é interessante porque o médico fala assim, lá na minha residência eu passei a prescrever tal remédio. Então a gente falou, é extremamente importante estar próximo dos residentes, porque eles são a próxima geração de médicos que vai usar, ou fornecer, prescrever produtos Axê que são tão relevantes aí para a sociedade, tá? E também, obviamente, a gente tem um foco com os clientes, né? A gente tem diversos clientes, assim, muito grandes, né? Droga Raia, e N outros aí, Pacheco, a gente sabe, a Drogaria São Paulo, enfim, N, né? Sem mencionar aqui, né? A Santa Cruz Distribuidora. E aí a gente tem um foco muito grande com eles, tem um trabalho muito grande que a gente está fazendo aqui em Customer Service, em logística, com a Márcia que está aqui hoje, a nossa líder de logística e Customer Service, tem um trabalho grande nisso. E finalmente, a gente fala sempre aqui, que a gente aqui que é de supply, do mundo de supply, a gente fala muito que a gente tem que ser customer centric, certo? A gente fala isso, né? Aqui a gente é patient centric. Ao final, tudo isso aqui é feito para o paciente, né? No final, assim, o remédio que a gente desenvolve em P&D, ao final não é claro, a companhia tem que ter lucro, etc. Mas ao final é para atender
um paciente que está precisando daquele remédio, né? Na hora certa, no momento certo. Então, por isso que a gente está nessa linha aqui de sociedade, a gente acha tão relevante, né? Nós temos mais de 15 milhões de consumidores na plataforma Cuidados pela Vida, uma plataforma que nós temos aí que faz uma visão ampla dos nossos consumidores e como a gente pode se relacionar com eles, né? E a gente tem, veja, a gente tem produtos desenvolvidos em casa, uma grande quantidade, a maioria, mas a gente tem muitos parceiros internacionais, né? Que trabalham com a gente aí, fornecendo ou produto acabado ou IFA, que é a matéria-prima, digamos, dos medicamentos, né, que é o princípio ativo principal, né? E então hoje a gente está com mais de 2.500 parceiros nacionais e internacionais, então minha área de procurement hoje responde mais ou menos por 3 bilhões de reais em compras, né, para vocês verem um pouco da dimensão. Então assim, eu queria agora compartilhar esse vídeo, que é um motivo de orgulho para a gente. Eu queria compartilhar com vocês o vídeo aí da fábrica de Pernambuco com a indústria 4.0, tá bom? Tá saindo o som, né, para vocês? Pessoal, essa fábrica, como vocês viram, ela é completamente automatizada, uma fábrica enorme, né, com grande potencial de crescimento também, capacidade de capacity aqui muito grande, e esse é o padrão das nossas fábricas, tá? É assim que nós trabalhamos aí nas nossas diversas operações. Vamos falar um pouco do nosso caso de sucesso, né? É um trabalho que a gente fez em conjunto com a Mundial, porque eu achei, nessa grande fase de crescimento dele, necessita de um parceiro, e a gente pensa sempre em parcerias estratégicas, parcerias de longo prazo, não parcerias imediatistas, etc. Parcerias anos, a gente está há anos trabalhando junto e ainda tem anos. O que a gente precisava naquele momento em que a gente optou por trabalhar com a Mundial, né? Eu vou mencionar aqui os desafios enfrentados,
a estratégia adotada e depois o Leonel vai comentar da solução e a implantação do projeto, que foi um trabalho muito a quatro mãos, não é? Na sequência eu falo dos resultados e o Leonel fala das lições aprendidas, tá bom? Muito bem. Os desafios enfrentados. A gente tinha que consolidar diversas operações ali do Axê em um centro de distribuição. E um centro de distribuição que ficasse próximo à nossa sede principal no momento. Hoje está dividido com Pernambuco, é uma operação muito grande também, mas muito próximo à sede lá de Guarulhos, né? E obviamente suportando aí todos os requisitos sanitários. A Anvisa é muito rígida e ainda bem, isso é bom para a nossa saúde, não é? Então a gente precisava garantir que o nosso CD tivesse o mesmo nível de qualidade aí das nossas fábricas, não é? Então nós buscamos atender essa consolidação das operações, né? A gente tinha uma operação que era completamente manual, não tinha nenhum nível de automação, e vocês veem como é importante a automação aí para o futuro, e a gente já investiu nisso, então a gente queria esse nível de automação também nas nossas operações logísticas, não é? E a operação não tinha uma estrutura para atender o planejamento estratégico de vendas, não estava preparada para o 5-year plan, etc. E por isso a gente buscou um parceiro estratégico como a Mundial, que teria a capacidade de fazer investimentos necessários para nos atender e ter uma relação de longo prazo com a gente. Qual foi a estratégia adotada, então, né? Nós buscamos, então, um local estrategicamente localizado, que fosse próximo à principal planta do Axê, como eu mencionei, a fábrica de Guarulhos naquele momento, não é? A gente precisava, como o Leonel mencionou, de um armazém AAA, exatamente para atender todos os requisitos aí sanitários que o Brasil exige, né? E que tivesse, obviamente, requisitos de segurança, de capacidade construtiva, capacidade de expansão, etc., né? Então, por isso, nós buscamos uma aliança estratégica e não meramente contratar um 3PL, contratar um operador logístico, não é? Que tivesse propósitos, como eu achei, muito focado no seu propósito, né? Em mais vida para você, em atender a saúde das pessoas e tal. Então, que tivesse um propósito muito alinhado ao nosso propósito, à nossa missão, à nossa visão, né? E que tivesse uma relação de confiança e de excelência. Nós temos um SLA, nós temos cobranças mútuas, obviamente nós temos, mas hoje funciona bem porque a gente tem uma relação de confiança, tá? E aí, agora eu passo para você, Leonel, para falar um pouco da solução, tá bom? Tá, obrigado, Paulo. Aqui a gente começa dando uma visão da operação, inclusive na época do projeto, da concorrência logo na largada. Então é uma operação com cerca de 24 mil pallets, né, estacionados, agora nós já estamos falando de 30 mil, né, hoje, né, mas lá na época eram 24 mil pallets estacionados e 8 mil pallets entram, né, e saem totalmente fracionados. Então esse é um pouco a grande... né, fotografia. Tem uma particularidade, né, bom, só mencionando então a saída, o fracionado, estava pedido 800 mil caixas, né, o pallet entra 80 mil, saem 800 mil caixas, desculpa, 8 mil e saem 800 mil caixas fracionadas. Uma particularidade do mundo farmacêutico, o que é vendido para governo tem essa chamada carimbagem, que na verdade é os dizeres que vem impresso, né, em produto de governo, dizendo que não pode ser comercializado. Então tem um processo ali de produção dessa impressão, digamos, uma inkjet, né? E esse era o jeitão da operação. O SLA pedido era, né, o recebimento no mesmo dia, a expedição até D+1, 98%, a curiosidade de estoque 99,8%, né? E zero acidentes, obviamente, zero não conformidades, né, do ponto de vista de segurança, saúde, meio ambiente e também de questões da Anvisa, né, que não pode ser quebrada nenhuma regra aí. Com essa foto, né, com esse desenho, a gente então, né, entrou para trabalhar, né, óbvio, na época uma concorrência, outras empresas também, e a gente foca, pelo menos, óbvio, na Mundial. Esse é um tripé que, né, para mim, até brinco, serve para tudo, né? Serve para o Elon Musk mandar lá o pessoal para Marte e voltar inteiro, né? E serve para fazer um cara de Michelin, um chefe Michelin, fazer um bom prato lá também. Tem que ter gente boa, processo bom, tecnologia boa, isso serve para muita coisa. E aqui não é diferente, em serviço, aí sobretudo, né? Clichê não é clichê à toa, pessoas aqui fazem total diferença, a gente aprende aí aos anos trabalhando com serviço, tem que ter paixão por servir, tem que gostar, tem que se indignar com o mau serviço. Então a gente investiu pesado nas pessoas, né? Treinando todo mundo em boas práticas da Anvisa, fazendo, né, treinamentos também em questões de liderança e um plano de reconhecimento que é retenção também nesse nosso mundo, às vezes por R$10, né?
a pessoa vai embora para outra operação. Então você tem que ter um cuidado especial, que não pode, tem que sair um pouco do básico, assim, por assim dizer. E aí, em termos de processo, a gente desenhou o melhor processo em termos de automação. A automação a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes você ingessa o erro, né? Se você colocar uma automação mal instalada, você pode engessar o erro. Então a gente caprichou no desenho da automação, que a gente mostra um pouquinho aqui adiante. E no ponto de vista da tecnologia, WMS, WCS, Picking by Light, Put to Light na saída do processo, né? E o WCS, que é para a gestão da própria linha de automática. Além, obviamente, do controle de temperatura e umidade, que também é muito crítico, né, na indústria farmacêutica e em outras também que tem Anvisa, a gente sabe que tem que cuidar disso. Um highlight em processo que eu terminei pulando aqui, a gente usa até hoje nesse projeto empilhadeiras articuladas, né? Isso reduz os corredores e aumenta a capacidade de ocupação do CD em termos de pallets por metro quadrado. O armazém escolhido é esse, é um armazém na Dutra, né, no armazém da GLP, tem um viaduto que facilita aí tanto sentido São Paulo quanto sentido Rio de Janeiro. Esse armazém está situado ali, é um AAA, pé direito tradicional, de 12. Aí tem uma particularidade, como houve investimentos, né, do ponto de vista da automação, a gente tem 10 anos de locação no contrato, né, e teve também, obviamente, um contrato de longo prazo. Corredores estreitos eu mencionei. Bom, o armazém inteiro climatizado, de 15 a 25, mas com 2 câmeras, né, frias dentro, de 5. Áreas segregadas para medicamentos controlados, precisa, né? E, obviamente, monitoramento de tudo isso, né, para não escapar. Aqui é, de novo, a localização, a gente já comentou, né? Está a 14 quilômetros da fábrica do Axê, isso também facilita bastante, né? Porque aí é um shuttle, que inclusive a gente também que faz da Mundial traz esses produtos, né? Temos ali caminhões no circuito fechado. Falando da automação, a gente terminou nessa solução, um sorter, picking tunnel, tem um esquemático logo em seguida, acho que dá até para entender melhor, porque aqui estão bullets, né? Mas é um sorter com picking tunnels, picking by light, você põe numa esteira, vai depois para uma área de etiquetagem e finalmente o produto é distribuído com outro sorter para a doca correta. Então é praticamente um picking direto para o caminhão, esse é o modelo, né? Para a doca certa. Aqui, importante, esse sistema, né, tem uma capacidade instalada para 3.400 caixas por hora, isso é caixa pra caramba, né? Isso tem uma capacidade instalada nominal bem acima até do que a gente faz hoje, mas isso também é proposital, porque havendo necessidade e haverá, né, crescimento, já aconteceu, um crescimento que acontece ano atrás ano, a gente já está instalado ali na mesma linha. E tem picos também dentro do mês, né, dentro de fechamento, e isso ajuda muito. Exatamente, sem dúvida. Tem picos, né, tem fim de mês, enfim, todo mundo vive o fim de mês, né, no Brasil ele segue, né? E a verticalização trouxe um ganho, do picking trouxe um ganho de 20% de área, que é uma coisa que também a gente mostra, o payback que veio por aí também, além de um quadro menor. A separação em batch e já tem uma capacidade instalada boa para crescer. Aqui a figurinha parece complicada, mas é só ir lendo ela da esquerda para a direita, né? Então isso aí, na verdade, a gente tem 2 torres de separação, então são duas torres com 4 picking tunnels cada uma. O picking tunnel, na verdade, é um picking by light, coloca na esteira. Isso dali escoa, então, para uma área de etiquetagem, como eu comentei. E, por fim, o sorter distribui na doca correta, né? Tem um outro ali para rejeitos, eventualmente tem uma saída. Então, aqui a ideia não é entrar tanto no tecniquez, mas para ter uma conjuntura não é uma solução, né, complicada, complexa, né, mas é muito eficaz. Isso funcionou super bem, tem funcionado, tem nos atendido de maneira excelente ao longo dos anos. Já tem essa operação, né, a propósito, tem 5 anos já de instalado e suportou ao longo desses anos tanto a pandemia que a gente passou, quanto os picos que vieram depois dela, até durante também, que muita coisa, obviamente, pandemia no medicamento veio, né. Aqui uma fotografia do que a gente está fazendo hoje, né? A gente tem aí esse cenário, 600 mil volumes entrando, 600 mil saindo. Do processo de print ali, carimbagem, tem cerca de 400 mil volumes, né? Aí é o cartucho, você carimba o cartuchinho, então tem uma linha de produção, né, para você printar os cartuchinhos. Para mim sumiu de novo aqui, mas lá não some. Ela volta ali. Aí outra sacada do projeto, 60% é automatizado. Os outros 40% são processos mais flexíveis um pouco do que a automação. Então isso também traz um mix, né, um balanço ali para você não ficar só refém, né, das esteiras e tal. Então temos essa capacidade.
Hoje nós estamos com a curiosidade lá em cima, né, de estoque, 99,99%, e o atendimento hoje é 24/5, não se trabalha fim de semana. E o terceiro turno é mais para seguir recebendo produtos da fábrica e tal. Óbvio, a gente teve que considerar, né, hoje em dia não dá para não mapear risco, né, nenhuma transição dessa, então foram mapeados os principais riscos, todo mundo assim, né, efetivamente a gente, né, hoje tem mais risco ainda que a gente não esperava antes, com essas ventanias, essa coisa, mas ali na época a gente mapeou e atendeu bem todos esses processos de utility, ou seja, de quadro de pessoas, e até questões de natureza também. A implantação do projeto ela foi muito, muito suave, né? Porque no fim a gente teve tempo, né? Foi 1 ano e meio, então um projeto desse, né, vai muito bem assim. A gente tem casos de implantar em 6 meses, né? Que a gente tem que sair correndo com tudo. Aqui foi bem tranquilo e não teve turbulência, né? Do ponto de vista das vendas, isso funcionou bem. E dentro dessa implantação, basicamente, assim, desde da contratação das pessoas, o diagnóstico, a gente praticamente não teve, né? A gente conversa com o Toshio, que é o nosso gerente de implantações, ele foi bem, cada ponto ali como PMO, não tivemos praticamente susto nesse processo. Agora eu passo para o Paulo para falar um pouco dos resultados, né, Paulo? Obrigado. Bom, a gente, vou falar um pouco de resultados na perspectiva do cliente, não é? Nós conseguimos algumas coisas muito, muito relevantes e estratégicas. O nosso foco não é tático, nosso foco é estratégico, né? Uma visão de longo prazo sempre. Então a gente conseguiu algumas coisas muito relevantes como aumento de capacidade, né? Essa separação automatizada, verticalizada e principalmente com o aumento da densidade, como você mencionou, não é, com os corredores menores, etc. Isso nos ajudou muito, porque garante a possibilidade de crescimento sem investimentos adicionais pelos próximos anos. Aí, a cada ano, né, a gente faz o 5-year plan, revisa ele, etc. Isso tem atendido a gente bastante bem, né? Do ponto de vista de tempo de entrega, né, a consolidação nos ajudou muito, né? Sem automação, aí a gente precisava de 31% do chão do armazém, né? E com a automação, pessoal, isso passou a 10%. Ou seja, uma utilização muito melhor do chão, e cada um de nós aqui de logística, de supply, sabe como o chão é importante, né? Como a gente ter chão com qualidade é importante. Depois, do ponto de vista da satisfação do cliente, da nossa satisfação, né? Como foi falado aqui, foi uma operação build to suit, não é? Ela teve recursos dedicados para tomar decisão rápida, né? Para os desafios que surgiram no dia a dia. Durante a pandemia, por exemplo, nós não tivemos nenhum problema de nível de serviço. Na verdade, o nível de serviço foi acima da média. Por quê? Porque nós tínhamos essa parceria estabelecida há muito tempo, as empresas se conheciam, tinha uma relação de confiança, né? E isso foi extremamente importante. E finalmente, assim, know-how, né? A consolidação na capacitação e expertise da Mundial, em conjunto com o know-how do Axê nesse negócio, fez com que a gente conseguisse ter uma operacionalização sem qualquer disrupção. Isso foi extremamente importante, porque em medicamentos, em nenhuma área a gente pode ter disruption em logística, em supply, mas em farma é mais relevante, né? Eu digo porque a gente está atendendo aí os pacientes, né? Já que o foco são os pacientes, tá bom? E agora, o Leonel vai comentar as lições aprendidas, são lições aprendidas tanto para nós aqui do Axê, quanto para a Mundial em conjunto. Obrigado. Então, aqui a gente separou, é óbvio, num projeto desse tem muita lição, né? Que a gente pegou assim, né? Pensou as que a gente julga serem mais relevantes aí, né? São as nossas lições aprendidas ou os takeaways, né? Se você quiser cobrar mais caro, takeaway. Então, na verdade, a primeira delas é a tecnologia como aliada, né? Assim, a tecnologia tem que estar a nosso serviço e não a gente a serviço dela, né? Então, hoje em dia tem muito buzzword, né? Que aparece drone toda hora, droid e tal, mas na verdade aqui a gente usou, né, uma tecnologia que fez sentido, melhorou a operação, a gente não ficou refém dela, né? Temos ainda essa flexibilidade de 40% ainda não dentro da automação, digamos assim, e óbvio estamos melhorando, né, sempre a cada passo, adequando essa tecnologia. Então esse é um ponto, tecnologia que seja suficiente, né, para fazer a diferença, mas que você não fica refém absolutamente dela. A segunda é uma coisa que a gente fala, é super básico, né? Indicadores, né? Uma torre de controle, ou indicadores, essa é uma coisa básica, mas a gente vê muita operação começando sem
alinhar direitinho os ponteiros, sabe? Alinhar um relógio ali de ponteiro, você começa a fazer a operação depois que vai ver onde é que vem o dado, e aí, às vezes, né, uma empresa está olhando para um banco de dados num momento diferente, então essa sincronia, né, e a decisão do que é KPI para você levantar voo, né, não dá para pegar um avião e levantar se os relógios não estão funcionando. E aí é muito comum, é mais comum até a gente que está em logística há muito tempo, vai para o jogo, né, porque tem pressa ou porque precisa e esquece, às vezes, de alinhar. E aí demora um tempo depois para alinhar os indicadores. É importantíssimo que esteja bem claro, né? Aí o que falou o Paulo, né? Foco no cliente do cliente, que nesse caso deve ter colocado foco no paciente, né? Que aí ficava bem claro, né? Então a gente tem que ter, durante todo esse processo, e até hoje, né? O nosso olhar está aqui, né? A gente fala, é o foco do nosso cliente para o mercado, né? Então a gente aqui está para olhar o paciente que está esperando, né? Ou o distribuidor, ou o paciente, ou o hospital que está esperando o produto. E ali, por fim, né, a melhoria contínua. Não dá para ter um contrato, né? Esse contrato nasceu com 10 anos de duração, de vigência, né? Não dá para você se amarrar num contrato, né, com 10 anos se você não tiver muito bem claro, né, que não dá para ficar parado, né? O mundo do jeito que hoje as coisas são. Então a gente tem um acordo muito bem claro, né, e a gente trabalha muito nisso, né? Processo, né, como a gente diz, por definição, sempre pode ser melhorado, senão não seria processo. Então, né, e a gente vai nessa. Então a gente está sempre buscando um jeito de fazer melhor, e isso aconteceu aqui. A gente começou a operação, se eu não estou enganado, com 210 pessoas, hoje a gente está rodando com 175, né? Então esse ganho de pessoas fazendo mais com menos gente, né? É um dos exemplos. E a gente tem o gain sharing, claro, compartilhado, né? Esse ganho de produtividade ele é compartilhado, que faz muito sentido nesse tipo de projeto onde há um CAPEX importante, né, para fazer automação, fazer sob medida como foi feito. Então, basicamente, são essas 4 principais, né, Paulo? Sim. A gente elencou juntos aí. E agora tem um filminho da operação rápido, 2 minutos também, para que vocês tenham uma visão, né? Obviamente, a imagem fala muito mais alto, então aqui dá para ter uma ideia, né, de como foi o projeto, como é que a gente colocou isso no ar, tá bom? Então, vamos colocar. Som. Legal. É isso aí, pessoal. Era o que isso. tínhamos para apresentar. Vamos abrir para a pergunta. Pessoal, a gente vai abrir para a pergunta, a gente vai só pôr os fones para ouvir as perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Muito boa, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Temos 12 minutos para perguntas e respostas. Então, se alguém do público aqui tiver uma pergunta, peço que, por favor, levante a mão, que vamos levar um microfone até vocês. Por favor, se apresentam e aí fazem a pergunta. Temos aqui um. Bom, parabéns, Paulo. Parabéns também, Eduardo. Um projeto muito legal e
Legal ver que vocês fizeram isso em 18 meses, né? Realmente um desafio bastante grande que foi bem cumprido. Acho que para um projeto dessa envergadura, seria legal vocês também compartilharem quem são outros parceiros estratégicos. Vou destacar empresas que fizeram a parte de automação e também empresas de tecnologia. Se vocês puderem citar, eu agradeço, tá? Acho que você Sim. pode. Parabéns mais uma vez. Valeu, obrado. Como é seu nome mesmo? Desculpa. Sérgio. Sérgio, tá bom, Sérgio, obrigado. É ex-companheiro meu do Pão de Açúcar. Isso? Legal. Não, isso, a gente, na verdade, o projeto de automação foi com a Dematic, de A a Z. Eles foram, montaram o projeto e implantaram também. Então, a gente contou com eles, né? Aí, do ponto de vista de tecnologia, o WCS foi eles que também ofereceram, é uma empresa de software menor, mas é a gestão deles, né? Isso foi a oferta. E o WMS é o WMS da SAP, né? O WCM que a gente usou. Então, grandes partes em termos de software e equipamentos, só isso. As empilhadeiras Combi Lift, né? São as empilhadeiras articuladas, né? Então, para compor o todo, basicamente é isso. Porta-pallets foi Mecalux, foi Águia naquela ocasião. E aí a gente tem tudo, basicamente o desenho todo feito pela Dematic junto com a 4 mãos, né, a 6 mãos nesse caso. Mas foi isso. E foi Build to Suit, quer dizer, a gente trabalhou muito com eles para desenvolver o projeto em si, entendeu, Sérgio? Foi esse conceito. Isso aí. Tem mais uma? Aqui. Tudo bem? Parabéns pelo case. Eu queria saber se esse nível de automação vocês também conseguiram colocar na câmara fria de 2 a 8 ou se tem alguma diferença ali dentro desse CD do que é 2 a 8 para o que é 15 a 25. 15 a 25 negativo. Isso. Menos 15, menos 25. O menos 15... Ou para o 15 a 25 positivo, né? Vocês têm também. Sim. Tem também que é o tradicional. Isso, tradicional, isso, exato. Era para isso, na verdade. O armazém todo, né? Os 24 mil pallets, originalmente agora 30 mil, todos climatizados com 15 a 25. Ali a automação que tem essa, que você viu na grande operação. Dentro das câmeras não tem automação, né? Na 2 a 8 não tem, aí é o processo manual. Menos 15 a menos 25 é uma câmera menor ainda só para manter, né? O gelo que vai se viajar, enfim, é basicamente para isso. E se eu pudesse complementar? Pois não, claro. O fato de não ter é porque pelo volume, pelo projeto não fazia sentido? Ou é porque vocês entendem que a gente achou que não fazia, não mudava muito o jogo, né? Porque são espaços menores, confinados, então ali efetivamente não fazia. A automação ela tem que ser usada onde ela é necessária, na verdade. Não tem sentido automatizar por automatizar, né? Esse caso não valia a pena. A gente, na época foi feita a análise, né? É muito pouco movimento comparado com o CD tradicional, então não valeria a pena financeiramente, inclusive. Escala e tudo, né? Mas já, por exemplo, o processo de carimbagem, né, que é você printar ali, aí uma linha de produção, né, com uma esteira, efetivamente, então ali também foi automatizado dessa forma. Obrigada. Nada, obrigado sim. Alguma outra pergunta, pessoal? Eu vou fazendo uma por enquanto, então. Tinha duas perguntas em uma, na verdade. A primeira mais para Paulo, entender um pouco mais como foi esse processo, quanto tempo durou e como foi o processo de seleção do fornecedor e quais foram os principais drivers para você escolherem a Mundial. Depois, adicionando aí a pergunta do Sérgio para Eduardo, como foi o tempo, o prazo de projeto e como foi esse trabalho conjunto para desenhar a melhor solução? Tanto com o fornecedor que você mencionou, mas também com a Shen. Tá bom. Todos os nossos processos, fala da primeira parte da pergunta, né? E passo para você na sequência. Todos os nossos processos passam pela nossa área de procurement, a área de suprimentos, né? E a gente segue estritamente absolutamente qualquer compra de diretos ou indiretos passa pela área de suprimentos. Então, foi da mesma forma feito assim. Foi feito um bid naquela época, anos atrás. Eu não estava ainda na companhia, na verdade, mas eu resgatei, fiz a análise do caso, etc., para poder fazer a seleção da Mundial. A Mundial, ela tinha o know-how que a gente precisava naquele momento e estava disposta a fazer o build to suits com o grau de automação que a gente precisava. Então, esses foram os principais drivers pela escolha da Mundial. Obviamente, a questão financeira também pesou, né? E foi um dos fatores decisórios. Perfeito. Quer complementar com a segunda parte? Mas como foi o trabalho de projeto, assim, o trabalho colaborativo para chegar juntos à melhor solução? É que assim, na fase de bid, né, da concorrência, aí o trabalho não é colaborativo. Você tem que fazer seu trabalho e rezar para que aquilo tudo dê certo. Conhece. E que o cliente goste daquilo que você vai apresentar, né? Então, teve essa fase que a gente fica ali confinado, né, usa os melhores cérebros aí
para fazer uma oferta que faz sentido, né? E a gente passa pelas fases todas de um processo desse que, né, imagina, é um processo até, a propósito, envolveu 22 milhões de CAPEX, né? Então não é um projeto trivial, né? Você precisa acertar bem a mão para não ter problema, né, com voltar o dinheiro e tudo mais, né? E estar na tarifa da maneira adequada, enfim, depreciação, o tempo correto. Então tem um tempo de projeto, né, que normalmente é o tempo do cronograma da BID, mas depois disso, aí sim, depois que você passa, né, pelo sarrafo ali e tem o award, aí sim, aí é 4 mãos, aí a gente senta e muitas vezes o projeto muda, né? Em detalhes, muda, né? A gente brinca, né, que logística, como qualquer coisa, né? O diabo mora junto com Deus no detalhe ali, né? Se você errar para lá ou errar para cá. Então a gente teve ajustes depois, obviamente, né? Mas aí foi isso, aí é tranquilo. Depois da fase, né, da briga de projeto, preço, solução técnica, né? O resto aí fica mais fácil, né? Depois que você já sabe que fechou, começa um casamento, aí vai. E uma coisa que vale a pena mencionar, que é alinhada ao que o Leonel já tinha comentado, a gente começou lá com 200 pessoas. Hoje a gente está com 175 aproximadamente, né? Falava com a Márcia no carro sobre isso. 25 pessoas melhorando, porque a gente melhorou o nosso processo em conjunto. E a gente compartilhou os ganhos, como ele falou. Porque a produtividade, a gente tem que compartilhar. Não pode ter vantagem só para o Axê, vantagem só para o Mundial. E isso que faz uma parceria ser forte, entendeu? Então isso foi extremamente relevante e é extremamente relevante para a continuidade do processo de forma estratégica. Quanto mais a gente entende, né, do negócio, é fato, né? Quanto mais a gente entende de como funciona a mecânica do negócio, né, do Axê, a gente aí pode ajudar mais, certamente é assim. Exato, por isso foi a pergunta aí da colaboração. Sim, sim. Bem bacana, obrigado. Perfeito. Tem aqui uma pergunta aqui na primeira fila. Paulo, prazer. Marta Garcia. Marta. Eduardo, também prazer. Prazer. Eu, pegando o seu gancho da produtividade, queria entender como vocês hoje, né, depois de implementado, como é que vocês fazem o ciclo de melhoria contínua. Obrigada. Então, a gente tem alguns drivers aí, tem algumas formas de atacar a questão, né? Tem uma das questões é que a gente tem um grupo muito forte de Green Belts, Yellow Belts, Black Belts, e a gente está procurando desenvolver isso muito mais aí dentro do Axê. Não estava ainda tão internalizado na cultura, está trazendo bastante isso para a companhia, não é? Isso acaba nos ajudando aí no trabalho em conjunto com o time da Márcia. Ontem mesmo foram apresentados 3 cases, né, para a presidência aí, do time de logística, coisa que a gente fez, e isso gera ganho de produtividade, né? Essa é uma coisa. E a outra coisa é o trabalho em conjunto com eles mesmos, né? A gente faz cobranças mútuas, etc. A gente tem interesse, e de forma muito clara, a relação é muito transparente. É óbvio que quanto menos pessoas tiver, menos erros vai ter e menor custo vai ter. É de interesse das duas, desta companhia fazer isso. E por outro lado, os ganhos têm que ser compartilhados, né? Bacana, obrigada. Respondi a sua pergunta? Sim. Ali. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma ali. Tem mais um. Boa tarde, Eduardo, Paulo. Parabéns pelo projeto. Boa tarde. Meu nome é Juarez Miranda, sou da B. Brown. E a pergunta que eu tenho, vocês poderiam comentar um pouco mais sobre a estrutura do Build to Suit? Envolveu real estate, infraestrutura interna, softwares, e a propriedade é da Axê, e por quantos anos foi financiado? Em quantos anos foi financiado? Acho que você pode ir. Não, isso, o escopo era full, né? O serviço, o pacotão fechado, né? Ou seja, o armazém, a caixa do armazém, utilities, facilities, mais o investimento na automação, era efetivamente um outsourcing completo, né? Óbvio que a gente tem um time grande, né, do Axê lá dentro, né? Como tem que ser, né? Até para a gente poder ter esse entrosamento, mas o projeto foi todo feito e foi bidado dessa forma, né? Era completo o outsourcing, a solução full, a gente tinha que oferecer. Então a gente que fez o acordo, né, com a GLP de 10 anos, por exemplo, né, que é relativamente atípico, né? Então foi um desenho completo mesmo de tudo que é preciso para operar, né? Tipo chave na mão, né? No final a gente entregou a chave. A depreciação normalmente é 10 anos, né? Porque a gente não tem nada que passe ali de 10 anos dentro desse desenho. E aí é feito, né, um trabalho, a gente já está com 5 anos rodado, né? Já estamos num caminho, daqui a pouco, daqui a 5 anos já muda um pouco o cenário, mas aí tem melhorias, a gente sempre tem mudança para fazer. Mas esse é o desenho que foi feito. E a propriedade, então, é da Mundial? O armazém, a relação com o landlord lá é nossa, né? Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, obrigado. Acredito que não temos mais perguntas aqui do público, então queria agradecer mais uma vez Obrigado. a Paulo e Eduardo. Lembrar a todos que estão aqui, por favor, que avaliem a sessão, tem o QR Code aí na tela, super importante para a gente seguir melhorando ano a ano.
agradecer pessoalmente também a Mundial Logística, que é patrocinador plata do evento. Então, tem no stand lá da Mundial, por favor, visitem lá e sigam tirando as dúvidas lá com Eduardo. A propósito, vamos sortear um drone hoje, viu, pessoal? Dá tempo de se inscrever ainda. Mais um motivo para visitar. Mais um motivo para visitar. Obrigado. Bom, muito obrigado, pessoal. Me ajudem aí com essa salva de palmas. Obrigado.